Maravilha, então. Então, assim, como a gente vai experienciar agora, né, essa relação corpo-emoção, eu gostaria que vocês escrevessem no papel, sem pensar muito, né? O que que é emoção, o que que é sentimento, o que que não é, o que que é. Não precisa pensar muito nisso, né? Mas eu gostaria que vocês escrevessem a emoção que vocês têm mais dificuldade, que é mais desafiadora para vocês, assim. Qual seria? Escreve aí no papel pra gente. Ok? E aí eu vou pedir para a gente apresentar, né, na câmera qual é a emoção. Eu vou apresentar a minha também. E se a Camila e a Miriam puderem falar, então, ou escrever, já que a gente não tem acesso ao vídeo, só para a gente olhar. Então, olha só, a proposta é a seguinte: a gente vai ler a emoção, né? Então, a ideia é mostrar com papel, uma de cada vez. E a gente só vai deixar essa emoção chegar em nós, assim, né? Então, cada um vai apresentar e a gente vai entrar em contato não com a palavra, né? Mas o que cada um entende, sente ser a emoção, tá? Então, aí a gente já tem um pequeno exercício que é como é que essa palavra me chega, tá? Então, pode começar pela Patrícia. Aqui tá a Patrícia, Miriam, Camila, Marina e eu, tá bom? Ixi, não tô vendo aqui. Deixa eu botar tristeza. Tristeza? Tristeza. Uhum. Então só sinta um pouquinho aí, né? Assim, sinta um pouquinho essa emoção, assim, né? Qual é o registro corporal que vocês têm da tristeza, assim, né? As experiências. Só sintam. A gente não vai entrar muito na tristeza, não, tá? Eu só quero que vocês percebam que tem um registro aí no corpo, tá? Então vamos seguindo. A Miriam. Raiva. Uhum. Então, mais uma vez, sintam aí como é que a raiva chega no corpo de vocês, no registro. Vão respirando, soltando ar pela boca. Lembrando que todo trabalho de corpo precisa de uma livre circulação da respiração. Então, a gente vai sempre liberando o ar pela boca, para a gente já começar a fazer o trabalho de liberação. Camila. Tá, então deixa chegar no campo aí de vocês, raiva e ansiedade. Respirem, solta o ar pela boca. Marina. Uhum. Inveja. E não entendi outra palavra que você falou agora. Tá, mimado, infantilizado. Então percebam aí, né? No campo se tem ressonância, tá? E eu vou falar. Vocês estão me ouvindo? Deu uma travada aqui para mim. Então, eu vou falar a minha, né? Também é a raiva. Então sintam aí no campo. Tem bastante, tem três aí, né? Três emoções da raiva. Camila, será que é frustração? Então, frustração, Marina? Camila tá questionando aqui. Será que é frustração?
que tem um controle, né? Tem a ver com controle aí? Com controle. Tá. Então, ó, a gente vai acessar a emoção, tá, Marina? A gente vai acessar a emoção aí. Então, Patrícia, tristeza, Miriam, raiva, Camila, raiva e ansiedade. Vamos só acessar a emoção da Camila também, que vem com ansiedade, Camila? Então, olha só, só me fala aí um pouquinho, né? Quando você tem ansiedade, quando você vive ansiedade, como é que você se sente, Camila? Confusas? Faz sentido, Camila. Isso, perfeito, Camila, porque a ansiedade, né? A ansiedade patológica, vamos dizer assim, né? Porque a ansiedade, de alguma maneira, atravessa todos os corpos e tem uma ansiedade que faz parte. Vocês estão me ouvindo? Aqui tá travando para mim, tá dizendo que o vídeo de vocês está pausado. Tá, beleza. Então, assim, a ansiedade patológica, né? Que é aquela ansiedade que acelera, que nos desconecta do corpo, né? Que está muito relacionada a um piloto automático também. Essa ansiedade, ela retira a gente do campo do sentir, né? Porque no fundo, Camila, vê se ressoa aí, a ansiedade, ela está muito relacionada à emoção do medo. Vê como é que chega aí para você essa informação. Vê se faz sentido, vê se você consegue localizar, só para a gente ir trabalhando com as emoções, tá? Vê se você consegue localizar aí a emoção do medo na tua ansiedade. É só para saber se fez sentido, né? Quando eu falo do medo, vê se você consegue só localizar se tem essa emoção aí, na ansiedade, junto. Isso, exato, entende? Isso é o medo. Então, o desespero, ele é o sentimento, vamos dizer assim. O medo é a emoção crua, né? Porque a gente trabalha sempre com quatro emoções, que é o medo, a tristeza, a raiva e a alegria. São as emoções básicas. O desdobramento dessas emoções são os sentimentos, né? Ou são as patologias. Então, desespero, ansiedade, tudo isso é um desdobramento do medo. Olha só, isso é muito importante. É um desdobramento do medo que não foi reconhecido. Porque quando a gente não consegue reconhecer as nossas sensações e dar território para elas, elas aparecem como uma ansiedade patológica, como um desespero, como uma fobia, como uma depressão. Então, se a gente não consegue territorializar as nossas emoções, a gente cria patologia para gente. Por isso que é muito importante a gente sentir e perceber. Não é só sentir, né? Faz sentido isso, pessoal? E a, Então vamos cuidar disso aí, Camila. Vamos cuidar um pouquinho disso aí, tá? Hoje. E Marina, quando você traz a inveja, né? Você consegue, né? Dentre essas emoções que eu falei aqui agora, você consegue perceber qual é a emoção que poderia estar relacionada à inveja? Exato, exato. Uhum, isso. E o controle, né? Que a gente chegou lá ao controle. Você falou da criança mimada, e aí a gente conseguiu perceber que tem a ver com controle. E qual é a emoção que está relacionada a isso? Uhum, tá. Vamos investigar, né? Porque olha só, quando a gente. Quando você precisa, por exemplo, vai um pouco para a experiência e cada um vai para a sua própria, né? Entre em contato lá quando você percebe que você está tentando controlar alguma coisa, seja o que for. Uma situação, tentar controlar uma pessoa que é impossível, né? Mas
experimenta aí agora, assim, quando você volta ali, né, numa situação, quando você se percebeu controladora. Quando você se percebeu controladora. Agora tenta perceber se era tristeza ou se era alguma outra emoção. Você sente mais a tristeza, Marina? Uhum, tá. Então tem aí emoções aí que estão aparecendo para você, né? Que é não falei, qual foi a primeira emoção que a gente identificou? A raiva. Você está falando de tristeza. Geralmente, quando a gente pensa no controle, e se vocês, a gente vai explorar isso, né? Se vocês ativarem lá alguma situação que vocês precisavam estar no controle, tem muito a ver com o medo, que é o medo de perder o controle, que é o medo de não ter saída, que é o medo de não ter alternativa, né? Então, o controle ele aparece justamente pela dificuldade de territorializar o medo. Então, vocês estão percebendo o quanto é importante para a gente dar território para as nossas emoções, né? Então, assim, vamos trabalhar. Vocês querem trabalhar com. Vamos trabalhar só com uma emoção, né? Vocês querem. Vamos. Quem que ganhou aqui de emoção, né? Patrícia foi a tristeza, mas a raiva acho que saiu para todas, né? Só a Patrícia que acho que não mencionou a raiva, né? Vamos só. Ei, Ju, tudo bem? Boa noite. Não, sem problemas. A gente só tá falando aqui, Ju, das emoções, né? Vai trabalhar agora com as emoções, fazendo essa relação no corpo. Então, cada uma trouxe aqui uma emoção desafiadora, né? E a gente está tentando também perceber o que que é o sentimento, o que que é uma patologia, o que que é emoção. Então, a gente está entendendo, Ju, aqui que quando a gente não dá território para as nossas emoções, a gente ou patologiza ou a gente fica aprisionado a uma sensação, por exemplo, ansiedade, né? Então, só para você se autolocalizar, que agora a gente vai trabalhar com uma emoção. Patrícia, você se importa da gente trabalhar com a raiva? Então, já saiu tanto a raiva aqui, todo mundo pode ser, tá? Então, a gente vai trabalhar com a raiva, Júlia. Essa vai ser a nossa emoção pra gente perceber no corpo o que que acontece, tá? Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Quem tiver, né, com os pés lá no chão, quem tiver sentado numa cadeira, é importante só manter a coluna ereta. Quem tiver de pernas cruzadas não tem problema, mas só mantenha a coluna ereta. Vai respirando, soltando o ar pela boca. E bem devagar, vai mergulhando lá dentro do corpo, da pele para dentro, até vocês perceberem o ritmo da respiração de vocês. Então percebe se é uma respiração que está encurtada, se ela está alongada, se ela está mais diafragmática, torácica. E agora vai percebendo o desdobrar desse ritmo no teu tronco. Então o teu tronco ele exerce um movimento de contração e expansão, né? Mergulhe um pouco nesse movimento que está acontecendo agora do teu tronco. Libera os lábios, relaxa o maxilar, deixa os lábios entreabertos, pessoal. E vai liberando o ar pela boca. Isso. A gente não vai interferir na respiração. E agora, junto da respiração, vocês vão lá para dentro, ainda mais para dentro, até vocês localizarem o coração de vocês. Então, se vocês quiserem, vocês podem
construir a imagem do coração de vocês. Quem tiver dificuldade de sentir o ritmo cardíaco, pode colocar as mãos lá em cima, lá, né, perto do peito, na altura do coração. E vai percebendo só o coração aí, relaxa os ombros. E vai entrando em ressonância com o teu ritmo cardíaco. E vai olhando para o teu coração aí, percebendo que ele é um órgão, uma musculatura muito forte, que mantém a vida perfeitamente. Não é preciso fazer absolutamente nada. Ele sabe o que fazer. Então aí já entra em contato com essa sabedoria do coração, que é a confiança. Essa vida que se faz por si mesmo. Isso. E agora eu gostaria de convidar vocês para integrarem o ritmo cardíaco e o ritmo respiratório. Percebam que são 2 ritmos acontecendo dentro do corpo de vocês, que mantém a vida fisiológica acontecendo. Então percebe que dentro do corpo não tem nada linear, perfeito, padrão. Tem uma perfeição, mas a perfeição ela é composta por uma contradição também, muitas vezes, né? Com uma diferença. Então vai respirando, soltando o ar pela boca. E nesse momento, então, a gente vai trabalhar com a raiva. Eu gostaria de convidar vocês para relembrar o último momento que vocês estiveram com raiva, com muita raiva, pouca raiva, mas que a raiva passou pelo corpo de vocês, né? Então convoca aí uma situação onde a raiva atravessou o corpo de vocês. Convoca mesmo. E nesse momento, só percebam o que acontece no corpo de vocês quando vocês convocam essa situação e essa emoção. Eu gostaria que quem pudesse falar, só para trazer um pouco da experiência, vai ajudar. O que vocês percebem de diferente no corpo de vocês quando vocês convocam essa raiva ou essa emoção? Uma placa que você disse aqui? Uhum. Ela trava, né? A mandíbula. E a placa, você falou... Ah, tá. Uhum. Marina quer falar? Uhum. Tá. Então volta um pouquinho lá, né? Então olha só, a Patrícia e a Marina já sabem que quando elas sentem raiva, é esse corpo que é ativado. Então vamos trabalhar um pouquinho com as duas aqui, né? Então a Patrícia disse que a mandíbula trava. Então trava aí a mandíbula, todo mundo pode travar a mandíbula um pouquinho. Vai respirando, só que trava a mandíbula um pouco. Mas respira, mantém a respiração livre. Isso vai soltando aos pouquinhos essa mandíbula. E a Patrícia disse que sente uma trava no abdômen e no coração. Então tem um muro, né, Patrícia? Quase que um muro, né, que se levanta. Uhum. Algo duro, né? Uma defesa. É isso que eu tô entendendo, né? Então tem um endurecimento do coração. Então, assim, aqui a gente já percebe que a raiva endurece se ela não for territorializada e colocada em circulação.
Quando a gente já vai liberar isso aí. Mas qual é a questão, pessoal? O ressentimento é muito esse lugar. Quando a gente congela a raiva, a gente fica ressentido, amargurado. Sabe aquela sensação de amargura? É uma raiva congelada, né? Então, o que a gente precisa fazer? Colocar essa emoção em movimento, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho essa emoção em movimento no corpo, tá bom? Então, bem devagar, a gente vai flexionar um pouquinho as mãos. A gente só vai ganhar um pouquinho de contorno na cabeça, tá? A gente vai colocar a nossa mão aqui e a mão direita na testa, a mão esquerda lá na base do crânio. Deixa a emoção aí, tá? Não vamos fugir dela, não. Então, a gente vai só dar um contorno aqui e fazer uma leve pressão. A mão que tá na base do crânio vai empurrar um pouquinho para cima e a mão que tá na testa vai empurrar um pouquinho para dentro. Então, vai fazer um leve tensionamento. Vai respirando, soltando ar pela boca. Se tiver que tremer, deixa tremer. Isso. E bem devagar agora, a gente vai flexionar de novo. Mantenha a conexão lá dentro. Vocês não precisam necessariamente me ver. Vai entrando em contato com a minha fala para vocês perceberem antes de me ver. Então, a gente vai dando um contorno lá para as bochechas, para a mandíbula, como se a gente estivesse pegando uma criança e olhando bem para ela. Respira, solta o ar pela boca. Vai liberando também vogal junto com a expiração. Deixa a raiva aí, lembra que a gente está trabalhando com ela, a gente vai botar ela para circular. E agora a gente vai pegar a ponta dos dedos e a gente vai fazer uma massagem de deslizamento da mandíbula, desde perto das orelhas aqui, bem no início, até lá embaixo, tá? Fazendo esse trabalho, mas é bem firme, tá? Não é sutil não, ó. Se quiserem abrir os olhos só para ver, ó. Vai dando contorno para ela. Isso. Liberando sempre a respiração. Isso. E abrindo também, ó. Abre aqui o maxilar superior. Abre. Isso. Nesse momento, só devagar no tempo de vocês, repousa as mãos nas coxas e vai lá para dentro do corpo só para perceber como é que está a sensação do crânio, do rosto, dos dentes, do maxilar. Eu gostaria só que vocês percebessem também o crânio, onde foi tocado, né? Na testa e na base do crânio. Como é que está o tamanho desse crânio? Como é que está o tamanho do maxilar? Quem puder falar, ainda de olhos fechados, quem puder falar como é que está a sensação do crânio dessa parte que foi trabalhada. Alguém? Aqui também cresceu. A sensação de expansão no maxilar, né, nos dentes. Então, ó, mais uma informação. Quando a raiva chega, ela trava, estreita, dificilmente sai expressividade, expressão, né? Tô recebendo uma mensagem aqui que vai terminar em 15 minutos. Então, a gente trava toda a nossa capacidade expressiva também, né? Ou a gente vomita. Então, tem dois mecanismos. Ou a gente inibe, a gente engole, ou a gente vomita. As duas formas são formas de violência, né? Contra a gente e contra o outro. A gente não tá sentindo a raiva, na verdade. A gente não tá territorializando a raiva. A gente só tá reagindo a ela, porque a gente não quer sentir.
Então, é muito importante perceber isso também, que a reatividade ou a inibição, ainda assim, não é sentir e perceber a raiva. É uma reatividade, sabe? Ok, faz sentido aí, pessoal? Patrícia, tá? Então, trabalhando com a sensação da Patrícia, vamos descer agora um pouquinho. Fecha os olhos. Só coloca a mão um pouquinho aí no tronco de vocês e no abdômen. Tronco e abdômen. Vai soltando o ar pela boca, relaxa os ombros. Percebe essa estrutura, esse eixo do corpo. E vai percebendo como é que tá aí dentro. Lembra de liberar os lábios, soltar a respiração. Isso. E bem devagar, mantenha essa mão bem ancorada nesse abdômen. Relaxa esse abdômen, solta essa barriga. E devagar a gente vai fechar os punhos e a gente vai dar pequenos... Deixa eu só tirar aqui. A gente vai, né, fechar os punhos, mantenha a mão no abdômen, segura esse abdômen, percebe só essa ativação da musculatura. E a gente vai dar pequenos soquinhos aqui, né, soltando o ar. E esse ar que vai ser solto vai ser... Sabe quando a gente era criança, a gente gostava de brincar no vidro? Pelo menos eu gostava, né, de... E aí o vidro embaçava, né? Então essa é a proposta, tá? Então a gente vai dar o soquinho aqui, ó. E a gente vai trabalhar um pouquinho nessa vertical, centro do peito até no meio das clavículas, ó. Fecha os olhos. Mergulha agora nessa proposta e vai percebendo as reverberações lá dentro do corpo. Isso, e devagar, a gente vai agora subindo do centro do peito até as clavículas lá do lado direito. Fica no lado direito primeiro, dá um soquinho bem até vocês ouvirem o barulho do osso de vocês, ó. Percebe aí que tem um som e vai liberando. Isso. E aí a gente vai trocar a mão do abdômen lá, botar a mão que tá trabalhando lá no abdômen e a outra a gente vai trabalhar o outro, a lateralidade, a outra lateralidade que não foi trabalhada. Isso. No tempo de vocês, aí vai parar bem no centro do peito e vai diminuir esse ritmo até ficar bem pequenininho o ritmo. Vai voltar para a mão, as palmas da mão. E vai perceber lá dentro do corpo, lá para dentro. Como é que tá a sensação somática dessa região aí? Como é que vocês estão sentindo essas reverberações, somaticamente falando, né? E aí pode descansar as mãos na coxa. Ok. Agora só percebe o corpo como um todo, então. E só lembra da raiva agora. Só, né? Lembra da raiva com esse corpo. Percebe o que acontece quando você lembra da raiva só. Libera os lábios, solta o maxilar. Isso. E bem devagar, antes de abrir os olhos, eu gostaria de convidar vocês então para fazer a transição do fora, né? Então a gente vai lá para o fora agora ativando a pele. Então percebe aí o contato do ar com essa pele exposta, esse encontro, né? Da pele com o ar. Percebe essa relação, né? O espaço. Percebe a pele do rosto, esse encontro da pele com o espaço. E ainda de olhos fechados, só percebe a luminosidade. E
E bem devagar vai abrindo os teus olhos, movendo um pouco o corpo. Isso. E eu queria perguntar para vocês, quando a gente mobilizou essa região do corpo, né, tanto do maxilar, que são regiões que geralmente ficam bem ativadas quando a gente sente raiva mesmo, né, que é esse trincamento, né, do maxilar, um fechamento do coração e uma rigidez no abdômen. Então, olha só, olha que corpo que a gente geralmente constrói quando a gente sente raiva, né? É um corpo que tá para guerra, percebe? Né? Já tá pronto para ou ele inibe ou ele vai para guerra, né? Então, só é importante perceber isso. Então, é o corpo da raiva. Geralmente, né? Porque a gente é humano, humanidade, né? As experiências das emoções, elas atravessam todos os corpos. Então, geralmente é o que a gente percebe quando a raiva atravessa o nosso corpo, né? E aí a gente liberou então um pouquinho o maxilar, liberou um pouquinho esse coração, região torácica, o abdômen, conscientizou. Eu queria perguntar para vocês, quando vocês lembraram da raiva, com esse corpo liberado, teve alguma diferença? O que aconteceu? O que ficou diluído? Uhum. Exato, exatamente. Marina quer falar? Não ficava, né? Ela circulava, né? De certa forma, né? Ela não ficava, né? Patrícia. Exatamente. Camila quer falar, Ju. Uhum. Sem problemas. Aham, perfeito, Ju. Então, Camila, se quiser falar, sinaliza, tá bem? Que eu não tô te vendo. Então, uhum, perfeito. Sim, tem um processo de resistência, né? Acho que você tá falando sobre isso aí. Mas você percebeu que talvez não seja raiva, né? Isso é importante, né? Porque quando a gente vai se familiarizando com as sensações do corpo, a gente vai percebendo qual é a emoção de fato que a gente está sentindo, né? Porque às vezes a gente nomeia errado, assim, errado não, mas às vezes não é bem a sensação que realmente a emoção que a gente está sentindo, né? Às vezes a gente interpreta a emoção
Ou às vezes a gente coloca, a gente nomeia como um sentimento, e isso só faz a gente se distanciar da emoção nua e crua que está atravessando a gente. Então, quando a gente trabalha e percebe, né, que um corpo é afrouxado, né, Patrícia, dissolvido, né, pode também sentir raiva, coloca a raiva em circulação e a raiva vai conduzir, muito provavelmente, que essa é uma das sabedorias, né, da raiva, para a ação. Então, se a gente reage à raiva, a gente não está sentindo a raiva. A gente só quer, né, jogá-la para longe. Então, a gente quer reagir. Ou a gente não quer sentir. A gente inibe, entende? Então, se a gente se acomoda a raiva e trabalha com o corpo, né, para acomodar a raiva, então qualquer outra experiência, perceber que é raiva. Por exemplo, esse é um dos trabalhos, né, assim, né, da jornada e os trabalhos que eu faço também, que é o quê? Criar um território somático para você sentir as emoções. Então, por exemplo, Patrícia falou que teve um afrouxamento, Marina falou que dissipou, Miriam também. É quase como se a gente fosse criando esse território somático, fortalecendo esse território somático para sentir a raiva de outro modo, entende? Porque o modo que a gente geralmente foge da raiva é com o corpo da batalha. Esse corpo a gente sabe muito bem, né? A gente sabe muito bem, né? Como é que acontece. Agora, acomodar a raiva e perceber que tem um outro corpo para receber essa raiva é um trabalho, é um exercício, né? E é esse o trabalho e esse é um dos convites, né, da jornada, assim, né? Da gente trazer para cá, para a comunidade, todas as experiências que a gente tem na vida, as mais difíceis até as mais prazerosas, para a gente construir um território amplo para acomodar e para deixar as emoções circularem. Isso vai mudar padrão corporal, padrão somático, padrão subjetivo, modo de sentir, modo de estar no mundo, modo de se relacionar. Então, é um trabalho que, né, assim, te convida a transformar a própria realidade a partir da tua sensação de si. Faz sentido, gente? Tô vendo aqui que a chamada termina em 3 minutos, então só pra gente ir caminhando pro fim também. Marina, esse sorriso aí, Marina. Isso, exato. Isso, isso. Isso aí. Patrícia, como é que ficou aí? Uhum. Aham. Você consegue só me dizer que sensação diferente é essa? Em outro lugar. Isso. Isso. Exato. E aí você vai perceber a raiva te conduzindo para alguma ação. Então tem alguma ação aí, talvez, que você precisa exercer. Entende? Ela não tá te aprisionando, ela tá te convidando a agir. Então percebe, né? Talvez faça sentido isso para você, né? E aí, gente, assim, a chamada termina em menos de 1 minuto. Eu fico meio nervosa com essas coisas de tempo aqui. Então, assim, eu quero muito agradecer a vocês, assim, né, enfim, de estar aqui confiando no trabalho, se disponibilizando. Me coloco também disponível para qualquer questão que vocês quiserem trabalhar a partir desse encontro, né? Ficou alguma coisa aqui, a gente vai trabalhar.